Queridas irmãs, queridos irmãos, queridas irmãs e irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, o Cristo era não só um ótimo orador, mas ele era um excelente professor. Eu diria que ele era um professor de ensino fundamental, para dizer mais a excelência desse professor, né? Ele tinha uma didática muito boa, ou seja, para explicar as suas verdades, Jesus se utilizava não só daquilo que ele via e daquilo que as pessoas vivenciavam. Por isso que existem muitas parábolas sobre o campo, sobre a realidade rural, porque Jesus viveu em realidades rurais. Então ele se utilizava dessas circunstâncias do dia a dia do homem rural, como por exemplo falar do trigo, falar do joio e assim por diante. Como também ele usava de parábolas, que eram pequenas histórias. Por que usava de parábolas? Porque a parábola ou a historinha, ela marca, e você guarda, e aí você não esquece. Você pode aumentar um ponto aqui, um ponto lá, mas a essência da historinha permanece, e você vai passar para frente. Então Cristo era muito esperto nesse sentido. Ele não só utilizava de coisas do campo ou da realidade que ele vivia, mas transformava isso em pequenas histórias. Histórias até muito simplistas, para que as pessoas não esquecessem. Sem dúvida nenhuma, se Jesus estivesse hoje em São Paulo, numa realidade urbana, ele se utilizaria de circunstâncias urbanas, claro, e continuaria contando histórias, só que de uma forma completamente diferente dessa forma. E hoje ele conta uma história, como ele vai contar outras histórias, sobre uma realidade que ele prega. Qual é a realidade que o Cristo prega? Não é ele próprio. Não é ele próprio. O que o Cristo quer não é pessoas que acreditem nele simplesmente. Tem gente que fala assim: eu acredito em Jesus, então eu estou salvo. Não é por aí, não é essa linha de Jesus, não. Pode esquecer. Tanto é que Jesus não deixou nada de adoração da sua pessoa, nada. Jesus não queria ser adorado, tá? Então quem diz assim: eu acredito em Jesus e estou salvo, tá furado esse negócio. Não é por aí. O Cristo também não criou uma religião com doutrinas. Não, o que o Cristo vai pregar não é doutrina. Você não encontra nenhuma norma na pregação de Jesus, nenhuma doutrina na pregação de Jesus. Ele vai falar sobre o amor. A única realidade que Jesus veio pregar é a realidade do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Bom, diante de todas as parábolas que ele vai contar, o reino de Deus é uma realidade onde todos possam ter vida e vida em abundância. Essa é a realidade do reino de Deus. Então, já podemos descartar que Jesus não veio pregar nenhum sacrifício. Ele não quer sacrifício dos homens. O que ele quer é que o homem construa aqui o reino de Deus. O reino de Deus também não é uma realidade no pós-morte. Tem gente que frequenta a religião para ser salvo depois da morte. Não, essa não é a questão de Jesus. A questão de Jesus é viver como salvo. Ou seja, viver o dia a dia como uma pessoa salva e não como uma pessoa condenada. Então, para ele é o dia a dia, é o hoje que conta. Não é o amanhã e não é o ontem também. Porque no ontem eu posso ter cometido erros, mas o que conta é hoje, o que eu faço hoje. Então essa realidade do reino de Deus não é uma realidade que eu devo aguardar no pós-morte. É uma realidade que eu devo construir nos dias de hoje. E aí esse Cristo conta essa parábola de hoje, que remete a uma questão rural, para ilustrar uma característica de quem é filho de Deus, quem pode se autodenominar filho de Deus e construtor do reino de Deus aqui entre nós. E aí ele conta a parábola do joio e do trigo. E depois ele vai explicar essa parábola, viu? Mas um pouquinho mais para frente em Mateus, os discípulos ficam curiosos.
E aí quando eles estão entre eles perguntam: olha, explica para a gente a parábola do joio e do trigo. Porque eles ficaram curiosos: quem é joio? Quem é trigo? Não é? E aí o Cristo, ele vai explicar a parábola. Como eu vou explicar para vocês? Vou repetir o que o Cristo disse. O campo onde vai ser semeado, ele não é uma igreja, não é uma comunidade, mas é o mundo. É o mundo. É o nosso universo. Aqui é que vai ser semeado. O trigo são aquelas pessoas que vivem a realidade do reino de Deus, ou seja, se esforçam em construir essa realidade. Lembrando que eu construo essa realidade como? Eu não construo através da violência, eu não construo através do ódio, eu construo através de um afeto chamado amor. Por isso que o Cristo vai colocar como único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então quer dizer, é o amor à vida, aquilo que Deus criou, que é o campo, e o amor ao outro. Como eu quero ser amado? Então amar o outro. Então é uma dinâmica de afeto e de amor que eu posso vivenciar no dia a dia, e é vivenciando essa dinâmica que eu construo o reino de Deus. E essa dinâmica eu posso construir em diversas áreas. Um professor vai amar os seus alunos procurando preparar muito bem a sua aula e procurando transmitir o máximo possível de conhecimento, despertar nesses alunos o amor pelo conhecimento. Aqui eu estou amando, aqui eu estou construindo o reino de Deus. E assim em qualquer profissão. Mas tudo que é feito por amor, com amor, não é feito construindo o reino de Deus. Então o trigo é esse. Tanto é que em outras passagens Jesus vai falar assim: olhar os frutos das pessoas. Não é? Cuidado, não olhem o que eles, não fiquem prestando atenção no que eles dizem, mas no que realmente eles fazem e nos seus frutos. E o trigo dá o seu fruto, que vai ser depois, através dele, feito pão, não é? Alimento para todo mundo e assim por diante. Esse é o trigo. Mas aí vem o inimigo e semeia, o inimigo desse dono do campo, e semeia o joio. Só que prestem atenção, esse joio não é o nosso joio, tá? Nós temos aqui o nosso joio, que é muito parecido com o trigo. É uma planta muito parecida com o trigo. Só que lá na realidade de Jesus, lá no Oriente Próximo, o joio de lá é muito mais parecido com o trigo do que o nosso. Aqui ainda dá para perceber, até o leigo dá para perceber o que é joio e o que é trigo. Lá não. Lá é preciso realmente que o trigo dê fruto, comece da espiga, e o joio não, para se perceber a diferença. Porque eles são muito parecidos, eles são praticamente idênticos. E aí então chegam os empregados, quando a plantação cresce, chegam os empregados e perguntam para o Senhor: o senhor não comprou boas sementes? Porque haviam sementes baratas que talvez ali entre elas havia também sementes de joio, não é? Ele falou: não, foi o inimigo que semeou, ele quis me prejudicar, não é? E aí vem a proposta: então nós devemos separar o joio do trigo? Não, espere que eles deem frutos, espere a colheita, e aí sim nós veremos quem é joio e quem é trigo, porque senão você corre o risco de arrancar também o trigo no lugar de joio. E aí nós vamos trabalhar essa dinâmica, porque muitas vezes a gente passa fases na vida que a gente é joio, viu? E depois a gente muda para trigo. E tem às vezes que a gente é trigo e está indo bem, mas de repente a gente joia, né? A gente joia, a gente entra em joio, vira joio, entendeu? Mas é esperar a colheita, ou seja, é esperar o fruto, é ver o fruto. O que isso vai dar? É aí que eu tenho que prestar atenção, não é? Agora, preste atenção, qual é a maior característica do joio? Não é que o trigo se esforça em construir o reino de Deus, isso sim, com certeza, e o joio não. O joio tem antivalores.
Ele não está interessado no reino de Deus. Ele está interessado no seu próprio benefício. Ele pode estar dentro de uma religião. Ele pode ser até um líder religioso. Se ele está tirando benefício disso, ele é um joio. Ele não crê. Ele pode ter palavras lindíssimas, mas ele não vai dar fruto, viu? Porque ele está interessado nele. Ele está interessado naquilo que lhe faz bem. E ponto final. Então ele é joio, ele não é trigo. Agora, essa não é a diferença principal. Por que o Senhor do campo espera a colheita? Porque a maior característica do joio é a hipocrisia. Essa é a maior característica do joio. Ele não é verdadeiro. Ele não se mostra joio desde o início. Ele se traveste em trigo. Ele se camufla em trigo. E aí ele fica camuflado em trigo durante muito tempo. Só que a gente sabe, vocês têm mais experiência do que eu, muitos aqui, vocês sabem que o joio não demora muito tempo não. Com o tempo você vai percebendo quem ele é ou quem ela é, não é? Por quê? Porque os frutos vão aparecendo e não são frutos bons, não é? Mas eu gostaria de ficar na hipocrisia. A maior característica do joio é se transfigurar, é se camuflar naquilo que ele não é. E isso é um processo, gente, muito interessante, no qual nós passamos, viu? Nós todos passamos. Quando a gente nasce, a criança ela é um serzinho assim irritante, né? Ela é irritante. Por quê? Porque primeiro ela não sabe mesmo os limites da vida social. Segundo, ela é verdadeira. Então ela fala aquilo que ela pensa. Ela quer fazer aquilo que ela quer fazer. E ponto final. E é agora. E ela se torna um serzinho irritante. Não é aquela coisinha de, ai, que lindinho, bonitinha e tal. É também hipocrisia nossa, não é? Porque a gente acha bonitinho e tal, mas em determinados momentos eu quero longe, para ter paz, não é isso? Porque a criança irrita. Mas de qualquer forma ela é um ser livre. É um ser livre. Aos poucos nós, como crianças, vamos encontrando figuras que fazem com que a gente vai se transformando de uma pessoa transparente para uma pessoa que usa máscaras. Então, em primeiro lugar, é claro, nós encontramos o pai e a mãe. E aqui nós encontramos figuras, eu não esqueci de falar, são figuras que todas elas têm algo em comum, que é o poder. E não necessariamente a autoridade, tá? Há uma diferença muito grande entre autoridade e poder. Qual a diferença? Autoridade traz respeito. Autoridade gera respeito. Quem tem autoridade começa a criar nos outros uma postura de respeito frente a ela. Então pode ser a faxineira de determinado lugar. Se ela tem sabedoria, se ela tem experiência de vida, se ela é uma pessoa boa, de coração, se ela é uma pessoa coerente, o que ela fala é o que ela faz, essa pessoa vai criando autoridade. Ela não tem poder, ela não é o patrão, mas ela tem autoridade. E eu posso ser um patrão, eu tenho poder, mas posso não ter autoridade. As pessoas me obedecem porque dependem de mim e não porque querem me respeitar. Então o poder, o que ele faz? O poder, ele atrai com medo. Então poder, medo. Poder faz com que eu tenha medo de quem tem poder. A autoridade não. A autoridade faz com que eu tenha respeito diante de quem tem autoridade. Então nós vamos crescendo encontrando figuras que não necessariamente tenha autoridade, tá? Mas todas elas têm poder. E elas podem ter autoridade também, além do poder. Então, as primeiras figuras que nós encontramos é o pai e a mãe, que podem não ter autoridade, tá? Mas tem poder. Isso tem.
Primeiro é o poder financeiro, não é? Nós dependemos do pai e da mãe para que a gente vá à escola, para que a gente se vista, coma e assim por diante. Nós temos o poder financeiro, aliás, a dependência financeira. Eles têm o poder financeiro sobre nós. Segundo é o poder afetivo. Pai e mãe cria o poder afetivo sobre os filhos. E olha, tanto o poder financeiro a gente consegue se libertar. Não é? A gente vai criando independência, daqui a pouco a gente tem autossuficiência, né? Ganha o seu próprio dinheiro e se liberta do pai e da mãe. Não depende mais. Mas a dependência emocional, essa é terrível para se libertar. Porque não vamos romantizar os nossos pais, tá? Eles eram nossos pais, pessoas boas, acredito eu. Os meus eram, mas eles não eram perfeitos. Eles não tinham todos os valores que o ser humano deve ter. Nós sabemos disso, eles eram humanos. Mas a dependência emocional faz com que a gente comece a querer ser o que os pais desejam que a gente seja. Talvez o maior dilema do ser humano quando vai crescendo seja esse: como eu ser eu mesmo, sem frustrar as expectativas de quem me ama. E aqui entra nossos pais. Eles nos amam e esperam de nós alguma coisa. E a gente vai crescendo com essa expectativa. E muitas vezes a gente vende tudo para isso. Até a nossa profissão. A gente nega a profissão que a gente gostaria de exercer para exercer aquela que os nossos pais gostariam que a gente exercesse. E assim por diante. E tem gente que não se liberta dessa relação afetiva com os pais, até mesmo depois da morte deles. A presença dos pais fica aqui tão incutida que a gente vira joio e fica hipócrita pro resto da vida. Então esse é o primeiro. A segunda figura que aparece entre a gente é a figura do professor. O professor pode ter autoridade se ele tem conhecimento, mas ele tem um poder, que é o quê? A lista de presença, não é? E a nota da prova. Então, se eu for mal com esse professor, e aí a gente vai aprendendo então para ser o quê? Aquela pessoa que faz aquilo que o professor acha que é correto. A gente começa a tentar corresponder às expectativas dos professores. Aí os nossos pais levam a gente à igreja. E aí a gente encontra o padre ou o pastor. E qual é o poder que esses caras têm? Deus. Tem Deus atrás deles. Vai mexer com um bicho desse. Então, se eles estiverem certos, eu estou ferrado. Se eu desobedecer, se eu ir contra. Então nós vamos aprendendo o quê? A se moldar nessa determinada religião que é pregada por esse pastor ou por esse padre. E a gente vai. Às vezes a gente nem lê os evangelhos, se é uma religião cristã, viu? A gente presta muito mais atenção no que o padre fala do que nos próprios evangelhos. E muitas vezes o que o padre fala é o contrário do que está nos evangelhos. Ou o pastor, não é? Aí depois aparece o policial, que é também um poder nas ruas. Pode não ter autoridade, não é verdade? Algum policial pode vir parar o carro, não é? Por favor, documentos, mas ao mesmo tempo ele joga um saquinho de cocaína no meu colo, pega imediatamente e fala: mas o que é isso? Não é? Pronto, sou preso, não é? Com um portador de drogas ou coisa parecida. Ele tem o poder de polícia sobre nós. E aos poucos também a gente vai encontrando uma outra figura que é o patrão, não é? Que é uma figura dúbia, porque ele me dá oportunidade de sobrevivência, mas ao mesmo tempo ele tem o poder econômico sobre a minha pessoa. Enfim, nós poderíamos enumerar outras, né? Ou então o grupo de amigos. Os adolescentes vivem muito isso, jovens e adolescentes. Eles se veem, não é? Em um grupo de amigos e aí querem corresponder à expectativa desse grupo de amigos. E aí se vendem. Vão começar a ter um comportamento que no fundo eles não gostariam de ter. Então, a sociedade, gente, foi nos ensinando a fazer o que os outros querem e não ser verdadeiramente uma pessoa autêntica. E aqui começa a desconstrução do reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma realidade boa,
onde todos tenham vida e vida em abundância. Mas todos só podem ter vida e vida em abundância se todos puderem viver na sua autenticidade. Se eu não tiver que viver uma vida que não é minha, que eu não escolhi, que os outros escolheram por mim ou para mim. O reino de Deus começa já aqui. E o joio, gente, é incapaz de viver no reino de Deus e nem de construir o reino de Deus. Por quê? Porque a vida dele é vestir máscaras. A vida dele é falar aquilo que você quer ouvir. E ele faz isso falsamente. Ele não faz isso simplesmente para te agradar. Ele faz isso para te agradar, para te conquistar e para tirar de você o que ele quer tirar de você. E ponto final. Esse é o joio. E eu tenho certeza absoluta, enquanto eu estou falando essas palavras, eu tenho certeza absoluta que vocês já encontraram alguém na vida que tem aquele sorriso maravilhoso para você, que tem aquelas palavras que estão soando boas, mas com um pingo de falsidade. E você sabe que são falsas, que a pessoa está dizendo simplesmente para te agradar. A partir do momento que eu vivo numa realidade como essa, e com pessoas assim que são joio, eu vivo numa realidade perigosa. Por quê? Porque, gente, é muito melhor um inimigo verdadeiro do que um amigo falso. Um amigo falso, você não sabe o que vem dele depois. Agora, um inimigo verdadeiro, você sabe que ele é teu inimigo. Então, beleza. Você sabe que você pisa com ele. Você sabe que você tem que manter distância. Você sabe como tratá-lo, porque ele não gosta de você. Ótimo. Pelo menos ele é sincero. Agora, o duro é o amigo que não é sincero. Ele está com você porque você é fulano de tal. Ou ele está com você porque você tem alguma grana. Ou ele está com você porque você tem algum posto de algum lugar. E assim por diante. E olha, eu já ouvi palestras motivacionais que praticamente ensinam as pessoas a serem joio, ao invés de serem trigo. E o nosso caminhar, gente, tem que ser outro. Se eu quero realmente construir algo de bom nessa vida, ou seja, eu quero construir o reino de Deus, o meu primeiro passo é tentar me libertar de todas aquelas influências que tentaram me tornar o que eu não sou, e procurar ser uma pessoa verdadeira. Aí eu me torno trigo, e aí eu tenho condições de amar verdadeiramente. Só que eu vou voltar à questão que eu já toquei. Às vezes a gente é joio e às vezes a gente é trigo, não é? Muitas vezes a gente está numa situação que realmente é difícil você ser verdadeiro. Você tem que muitas vezes ou calar a boca, ou então dizer o que a pessoa quer ouvir. Por quê? Porque você não está na situação de falar aquilo que você pensa. E aí você vai ser justo. Mas de repente você começa a conquistar um espaço no qual você pode servir. E quando a gente conquista um espaço assim, a gente acaba descobrindo uma coisa muito legal. A gente começa a inspirar as outras pessoas a serem trigo. Ou seja, em primeiro lugar, a serem verdadeiras. Eu me lembro que eu dava aula no Liceu Noroeste. Eu era muito novo, estava terminando o meu curso de História. E eu fui fazer um curso de verão, que era Cultura Brasileira, com o Darwino Côncia. E o Darwino Côncia ficou assim impressionado com a minha capacidade de falar. Eu que fiz a exposição do trabalho do meu grupo e tal. E ele estava pensando em professor de História no Colegial Super, que o El dava aula também, não é? E aí ele me convidou: você não quer dar aula de História no Colegial Super? E era um colegial assim arrojado para a época, era um colegial meio que cursinho, não é? E aí eu topei e fui. Me lembro no meu primeiro dia de aula, eu entrei, estava uma bagunça o primeiro colegial, aquela zorra na sala de aula, tinha uma menina sentada na mesa do professor,
Aí eu cheguei, eu era muito novo, né? A menina olhou para mim e falou assim, aluno novo? Eu falei, não, professor de história. Ela foi descendo assim, lentamente da mesa e foi se colocando no seu lugar. Mas aí eu comecei a dar aula no colegial super. Imagine aquela meninada de classe média, não é? Pelo menos na minha época, década de 80, né, meninada de classe média, que quer fazer aquilo que os pais desejam, querem corresponder exatamente ao que os adultos esperam, enfim, que usa a roupa da moda, né, que usa a roupa de grife e tal, né? E eu tinha cabelo. Você sabe que eu tinha cabelo. Quem me conheceu, né, sabe que eu tinha muito cabelo, correto? Não é? Basta ver fotos mais antigas que eu tinha muito cabelo. E eu tinha bastante cabelo naquela época e eu estava cansado do meu cabelo. Aí eu saí do colegial super numa manhã, fui para o cabeleireiro antes de almoçar. Aí sentei na poltrona no cabeleireiro na 1º de agosto ali. Aí eu olhei para a minha cara, eu estava cansado daquela cara, eu já usava umas roupas meio que alternativas, assim, sabe? Na época era calça bag, era uma roupa meio assim de algodão e tal, uma tipo bata mesmo. E aí eu olhei assim e falei assim, cara, você tem maquininha aí? Eu falei, tenho. E naquela época só raspava a cabeça quem ia pro tiro de guerra. Só. Não é? Falei, então passa a máquina 2. Ele falou assim, você está brincando comigo. Viu aquele jovem com aquele cabelão bonito, né? Falei, pô, você está brincando comigo. Não, pode passar a máquina 2. Falei, tudo bem. Aí pá, passou a máquina 2. Eu me lembro, meu pai estava me esperando no posto do Piba. Quando eu chego com a cabeça raspada, vocês precisam ver a cara de decepção do meu pai, não é? Porque a última coisa que eu esperava do filho dele era isso, não é? Bom, aí no dia seguinte eu fui dar aula no colegial super. Quando aquele pessoalzinho do 1º, 2º e 3º colegial me viram, foi uma coisa assim, como se tivesse visto um dinossauro, não é? O cara raspou a cabeça. Mas a partir daquele dia, eu ganhei um tremendo de um respeito daquela moçada. Por quê? Porque eu tive a coragem de ter uma atitude com o meu corpo. Ponto final. Fazer o que eu quisesse mesmo. É o que não estava na moda. E eu consegui fazer, eu quis fazer. Ponto. Também respeito. Eu conquistei autoridade. Inspirei outras pessoas a começarem a ser elas mesmas. Então, quando você se torna trigo, você começa a ser inspiração. Quando você é joio, não. Quando você é hipócrita, não. Você vai cair no mesmo, e as pessoas vão ouvir o mesmo e vão continuar sendo as mesmas, e vão continuar sendo falsas, e vão continuar no joguinho de falsidade, até que a verdade apareça. Agora, quando você é verdadeiro, dá o primeiro passo para o reino de Deus, e você começa a viver com veracidade, você se torna inspiração para outras pessoas. E gente, isso não tem preço. Quando eu dava aula na IT, e chegava no final do ano, do curso de filosofia, e chegava um aluno dizendo que eu vou trancar a matrícula, eu vou fazer veterinária, vocês não imaginam o quanto isso era gratificante, porque ele tinha entendido que a vida dele estava em jogo. Não era fazer direito porque os pais eram juristas, não era fazer direito porque o pai era promotor, era fazer o curso que ele amava, e ali ele ia ser verdadeiramente um profissional que constrói o reino de Deus, e não um promotor, um juiz mal-humorado que vai fazer a desgraça das outras pessoas. Então, se você é autêntico, você consegue inspirar os outros. E aqui é o início de tudo. É o início da construção do reino de Deus. Vamos pensar em tudo isso cantando o canto do véu.